Oi pessoal, está no ar mais uma edição do nosso boletim semanal com os principais assuntos discutidos na Câmara de Vereadores de Camaçari. E você vai ver nesta edição: Cefaz realiza audiência pública para prestação de contas, Câmara anuncia reajuste para servidores efetivos, sessão ordinária e audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias marcam atividades na Câmara. Comissão de Constituição e Justiça se reúne para tratar de projetos encaminhados pelo Executivo. Luta antimanicomial é tema de sessão especial. E veja também quais foram os projetos aprovados na sessão ordinária de quinta-feira. Eu sou Lindomar Assis e você confere agora o boletim de notícias desta sexta-feira. A Secretaria da Fazenda de Camaçari prestou contas em audiência pública realizada sexta-feira da semana passada. Veja como foi da matéria. Foi realizada na manhã desta sexta, na Câmara de Camaçari, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria da Fazenda do município, referente aos primeiros 4 meses de 2025. A audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas fiscais do período. Na verdade, o que a gente tem buscado nesse primeiro quadrimestre é o equilíbrio fiscal entre a receita e a despesa. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Então a gente está procurando executar, não parar a máquina pública, mas com prudência, visando a gente manter esse equilíbrio fiscal até o final do exercício. Isso a gente espera e a gente está cumprindo. A audiência pública é de fundamental importância pelo fato de mostrar de forma exata de como está acontecendo, ou seja, a gente tornar transparente todas as nossas ações e ouvir os munícipes para a gente fazer uma gestão baseada nas reais necessidades, de acordo com o nosso orçamento. Então, esse é um momento muito importante. Durante a audiência, o subsecretário da pasta, José Raimundo de Souza, apresentou o relatório de execução orçamentária e fez uma avaliação sobre o cumprimento das metas fiscais previstas para o período. Foram expostos também dados relacionados às despesas, receitas e dívidas do município, com o objetivo de garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos. Os vereadores da Casa destacaram a importância desse momento. Para nós, hoje, essa audiência pública tem de suma importância a dar transparência, não só para os vereadores da Casa, mas como também para o público que nos assiste, entender a logística daquilo que está sendo feito. Os números têm que ser transparentes, a gente não pode ter dúvida, né? Quando você tem dúvida, você erra. Mas quando você tem a certeza dos números, então a coisa vai fluir. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, é por isso que há um consenso aqui da Casa, dos 23 vereadores, de ajudar com que Camaçari venha crescer e desenvolver. É importante, mostrar clareza, do que já aconteceu nesses primeiros 4 meses no nosso município. Vai apresentar dados aqui de todas as secretarias, de todos os orçamentos, para que a população tenha ciência de como é que está o andamento do dinheiro público aqui em nossa cidade. A audiência também foi marcada pela participação popular. Cidadãos puderam enviar perguntas, sugestões e fizeram intervenções por meio de um número de WhatsApp disponibilizado durante o evento. A Câmara de Camaçari anunciou o reajuste de 5% para servidores efetivos da Casa. Também foi criado mais um nível na progressão por merecimento, além de incluir previsão de reajuste anual dos servidores na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais informações com a repórter Fernanda Santana. A Câmara dos Vereadores de Camaçari anunciou que o reajuste anual dos servidores efetivos será de 5%. Além disso, nas negociações, ficou definido que a revisão do percentual será incluída na nova Lei de Diretrizes Orçamentárias e que também será criado mais um nível de progressão para os servidores efetivos. Eu estou aqui com o presidente da Casa, o vereador Niltinho. Vereador, eu queria que o senhor contasse como foi esse processo de negociação até a chegada dessas conquistas. Um momento importante, são os servidores dessa asa. Passa presidente, sai presidente, mas os servidores são o maior patrimônio que essa asa tem. E hoje eu fico feliz no momento que nem esse, poder fazer essa negociação dos servidores, não só na negociação dos 5%, e já é anualmente, mas a progressão
existiria só 2 tipos de progressão para os servidores. Hoje criamos mais o 3º tipo de progressão, é dizer, a da 5 anos. O servidor vai ter um benefício. Teve servidor ontem e nos agradeceu e já passou aí dos 13 anos e não teria mais benefício. E com essa progressão ele vai ter mais um benefício no decorrer da história. Isso mostra que os servidores estão se capacitando, um melhor atendimento para a AMA, melhor qualificação. Isso aí nos ajuda muito o andamento dessa asa legislativa. Estamos também indo na LDO. Esse momento de salário, de garantir os direitos dos servidores dessa asa, onde se leva para a lei, para a LDO, para se acontecer uma intervenção e um prefeito quiser um momento suspender, vai estar garantido os salários dos servidores e suas proteções. Então é um momento de felicidade. Ontem eu ouvi aqui os servidores, mais de 50% dos servidores participaram desse bate-papo. Com isso, eu acho que é a Câmara de Vereadores e motiva os servidores em estar trabalhando cada vez mais para melhor atender a população de Camaçari. Então, nesse momento tão importante, foi uma discussão muito importante com esse reajuste salarial dos servidores da asa de Camaçari e da Câmara de Vereadores. Obrigada, vereador, pelas informações. Fernanda Santana, para a TV Câmara. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias da Câmara de Camaçari. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o Boletim de Notícias, um resumo das principais atividades da Câmara de Camaçari durante esta semana. A recuperação do Morro da Manteiga foi um dos destaques da sessão ordinária da última terça-feira. Nesse dia também foi apresentado um projeto de lei sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Confira os detalhes da matéria. A 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025 foi realizada na manhã desta terça-feira. Entre as indicações apresentadas no expediente do dia, uma de autoria do vereador Kaique Ara, que solicita à Secretaria do Meio Ambiente a recuperação do Morro da Manteiga. Nós iniciamos a semana justamente preocupados com a questão do meio ambiente em Camaçari. Já propusemos aqui na casa outras matérias que debatessem esse tema tão relevante para nós. E o Morro da Manteiga é um patrimônio natural da nossa cidade, precisa de uma recuperação, né? O município deixou de fazer os cuidados paliativos com o Morro da Manteiga. A vegetação tem se desgastado, tem feito inclusive um processo de erosão que tem atingido a população, atingido as casas no entorno, e a recuperação do Morro da Manteiga é fundamental para que a gente possa preservar o nosso ambiente, né, a nossa natureza, a nossa cidade. Na ordem do dia, em segunda discussão e votação, outro projeto de lei voltado para o meio ambiente, o PL de número 10 de 2025, de autoria do vereador Manuel Jacaré, que institui campanhas educativas sobre o uso consciente da água no município. Eu fiz essa indicação hoje, inclusive num momento oportuno, que nós estamos vivendo a Semana do Meio Ambiente, e a água é um fator primordial para a vida humana. Onde não tem água, não tem vida humana. Então é necessário que a gente venha a preservar e educar a população no uso da água, porque a água é necessária para que o nosso planeta venha a ter sobrevida. Logo após a sessão ordinária, foi realizada a audiência pública para apresentar o projeto de lei 1178 de 2025, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026. A LDO é um documento que norteia os gastos do município, em consonância com a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica do município. O governo vem aí ditar as diretrizes de como vai ser a condução
para o próximo ano. E eu acho que é isso mesmo, é a discussão, né, o debate, ele é válido e serve também para ajudar nessas diretrizes. Você ficou satisfeita com o debate hoje? Fiquei sim, né, esclarecedor, traz a angústia, tudo que as categorias estão pleiteando, para a gente também é o norte que está nessa mesa aí permanente de negociação, de discussão com eles, até para essa questão da recomposição das carreiras. E é importante ouvir o que todos eles pensam, já que a comissão é composta apenas por 2 membros, né, de cada sindicato, porém trazendo os anseios deles, mas é bom também a gente saber o que eles estão pensando na totalidade. Participação da população, participação dos vereadores, né, diversas secretarias aqui envolvidas, né, apresentando, né, o futuro de 2026 aqui da nossa cidade. Né, tivemos diversos questionamentos, tanto do público como de vereadores, mas é normal. O que importa é a democracia que aconteceu no dia de hoje. Então, muito importante nossa audiência pública em nossa cidade de Camaçari. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, analisou importantes projetos de lei em reunião da comissão na última quarta-feira. Confira o que foi debatido na matéria. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 4 de junho, e na pauta tiveram alguns temas que vieram do Executivo, foram 34 pontos. Eu estou agora com o vereador Samuca, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para conversar mais e entender como foi essa reunião. Veja bem, quando a gente recebe essa mensagem do Poder Executivo, é para analisar os projetos de leis que foram aprovados nessa casa, que foram por Executivo para ser sancionado. O Executivo entendeu, pelo veto total de alguns projetos de leis, e aí ele volta para casa. Outros foram vetados de maneira parcial, né? Algum artigo que eles entenderam que era inconstitucional, eles vetaram, mas a lei entra em vigor, passa a entrar em vigor a partir da publicação. E os outros projetos de lei que analisamos aqui, o veto total, alguns a gente manteve, né? Os outros, alguns vetos totais, nós derrubamos e entendemos por derrubar esses vetos, tendo em vista o interesse público do município de Camaçari e a Procuradoria da Casa entender a constitucionalidade, embora a Procuradoria do município entenda também que é inconstitucional, mas fazendo parâmetro, a Casa tem a autonomia de dizer também que existe um interesse público por parte do projeto de lei que foi encaminhado e até para garantir a autonomia da Casa. Agora vai para o plenário, para a votação. Acaso o colegiado, todos os vereadores votando com o parecer da Procuradoria, publica e passa a ser lei no nosso município. Analisando os outros 2 projetos de lei que chegaram aqui, uma da medalha que é do vereador Manuel Filho, que dá essa honraria à medalha desembargador Montenegro para um advogado, doutor Rogério. E a gente viu a constitucionalidade, foi aprovada, agora vai ser entregue vai à votação. A partir do momento que a Câmara aprova, em votação, essa pessoa que está sendo homenageada receberá esse título. O outro projeto de lei foi do vereador Jackson Josué, que proíbe a comercialização das sacolas plásticas nos grandes supermercados e varejistas aqui no município de Camaçari. A comissão também opinou pela constitucionalidade desse projeto de lei, haja vista os consumidores não podem estar pagando 2 vezes, né? Uma vez que vai lá, consome aqueles produtos e tem que pagar a sacola plástica. Eu quero dizer que esse projeto é um projeto importante, não só para Camaçari, mas que outras cidades também sigam o exemplo do município de Camaçari e passe a proibir esse tipo de prática pelos grandes varejistas nas cidades aqui baianas. Ok, então muito obrigada, doutor Samuca. Fernanda Santana, para a TV Câmara. Com o tema Tratar Sem Trancar, foi realizada na Câmara de Camaçari uma sessão especial em alusão à luta antimanicomial. É um movimento que defende uma abordagem mais humanizada no cuidado da saúde mental. Confira como foi esse momento importante. Com o tema Tratar Sem Trancar, a Câmara de Camaçari abriu as portas nesta quarta-feira para uma sessão especial em alusão à luta antimanicomial, movimento que defende uma abordagem mais humanizada no cuidado da saúde mental. A iniciativa foi proposta pelo vereador Tagner Cerqueira. Essa é uma pauta atual, né? A gente vive um mundo de bastante turbulência na saúde mental. Depois da pandemia isso se agravou mais e cada vez mais nós temos que discutir
e conviver com essas pessoas. A gente precisa conviver e criar ambientes para que essas pessoas fiquem à vontade, para que façam o seu tratamento, mas vivam na sociedade, em vez de viver trancados dentro de casa. A Câmara tem que estar envolvida com o Poder Executivo para desenvolver ações que realmente representem essas pessoas e tire essa luta, essa pressão que há sobre a vida dessas pessoas. Com muita importância eu vejo a casa abrir, ter os trabalhos, buscar ações que realmente contribua para a vida dessas pessoas. O evento reuniu profissionais de saúde mental, representantes de movimentos sociais e usuários dos Centros de Atenção Psicossocial de Camaçari. Eles compartilharam as suas trajetórias de superação e os impactos positivos do acolhimento e do cuidado humanizado. Depois que eu comecei a participar das atividades do CAPES, eu comecei a me entender como sujeito, como uma pessoa de direitos, e eu me sinto bem melhor sendo atendida pelo CAPES. O atendimento do CAPES é muito importante, porque antes as pessoas com transtorno mental eram tratadas como se fossem animais presas em manicômios. Hoje a gente pode se cuidar, voltar para os nossos lares, para a nossa família e para os nossos amigos. Falar do cuidado do CAPES tem que entender como era antes. Antigamente, eu que sou dos antigos, era reclusão nos manicômios, um tratamento totalmente desumanizado, desrespeitoso. Hoje eu sou uma pessoa de consciência do meu valor enquanto cidadão. Durante a sessão, os palestrantes destacaram a importância de garantir os direitos das pessoas com sofrimento psíquico, em liberdade, sem exclusão, violência ou isolamento em instituições psiquiátricas. Essa comemoração ela existe contra o hospital psiquiátrico, contra manicômio. Então a gente tem a Lei 10.216, que é a Lei de Reforma Psiquiátrica, que diz sobre a substituição de hospital psiquiátrico por centro de atenção psicossocial. Então a gente deve tratar e cuidar das pessoas que têm transtorno mental nos CAPES. Então Camaçari é um município que tem 4 CAPES, CAPES de álcool e outras drogas, CAPES infantil e 2 CAPES de adulto, um na orla e outro na sede. É de fundamental importância que a gente fortaleça a rede de atenção psicossocial, que é uma rede complexa, com diversos serviços, para que a gente possa evitar pensar em exclusão, em internação psiquiátrica. Então, a gente vai fortalecendo ao longo da história todos os serviços, dentro dos movimentos de trabalhadores, de usuários, e a gente precisa ter serviços que sejam efetivamente ampliados, que sejam porta aberta, que pleiteiam o cuidado e liberdade, que defendam os princípios da reforma psiquiátrica e da redução de danos. O evento também contou com apresentações culturais realizadas por pacientes do CAPES, valorizando a arte como forma de expressão e cuidado. E na sessão de ontem, importantes projetos de lei foram votados e aprovados pelo plenário. Roda VT. Foi realizada na manhã desta quinta-feira a 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025. Entre as indicações apresentadas no expediente do dia, a de autoria do vereador Jackson Josué, sobre a reativação e adequação do centro de zoonoses do município. Infelizmente, o centro de zoonose há muito tempo foi esquecido e a gente tem agentes de endemia na nossa cidade. Nós temos uma ideia que a Camaçari é uma cidade, uma grande metrópole, mais de 310 mil habitantes, e nós não temos o serviço de carrocinha nessa cidade, quer dizer, é um absurdo. Então a gente colocou essa indicação, tenho certeza da sensibilidade, da gestão, para que possa revitalizar e dar qualidade tantos os profissionais, e que venha dar essa estrutura, porque você vê que a Camaçari a gente encontra diversos animais soltos na rua e em alguns casos que tem acidentes graves que chega até a óbito.
Outra indicação apresentada foi a de autoria da vereadora Neidinha, que indica ao chefe do Executivo a criação de um complexo de automobilismo em Camaçari para provas de velocidade na terra e off-road. Camaçari é um palco, né, de muita diversidade. Além da tecnologia, a gente também tem o automobilismo, né? Então, a gente precisa de um espaço, né, aqui em Camaçari. Por isso essa indicação, né, de um complexo automobilístico para o município. É importante para as pessoas, né, que treinam, que fazem esse esporte. E eles pedem para a gente tem que fomentar e tem que criar. E vai mexer também com a questão do turismo, do empreendedorismo, então, e da família, né, que vai assistir. Durante a sessão, foi entregue a moção de aplausos de autoria do vereador Niltinho para a estudante Maria Clara Gomes, pela realização da peça teatral Somos Todas Marias, que narra a vida de mulheres marcantes da nossa história. Eu tenho de parabenizar não só ela, mas toda a equipe que se comprometeram naquele grande evento, mais de 20 Marias participaram daquele grande evento lá, fazendo a apresentação. Então, ato e nem esse nós temos de mostrar para a sociedade, mostrar para a cidade. Uma filha da terra para ter oportunidade. Então, a Câmara de Vereadores, em nome dos 22 vereadores, aprovou essa moção de aplauso e pudemos herdar essa moção com tanta alegria para uma jovem promissora na obra de arte da nossa cidade, é a Maria Clara. Receber essa moção foi muito honroso. Eu fiquei muito feliz de receber essa homenagem em nome de toda a minha equipe, de todas as meninas que trabalharam junto comigo, mas principalmente o que mais me tocou e o que foi de mais importância para mim, Priscila, naquele dia, foi ver as pessoas saindo de lá tocadas, principalmente as crianças ali presentes, porque todo esse trabalho, todo esse desempenho, não só meu, mas de cada menina ali presente, foi por elas, foi para construir uma cidade fortificada pela arte. Esses foram os principais assuntos dessa semana na Câmara de Camaçari. Continue acompanhando o nosso trabalho também pelas redes sociais e fique por dentro das decisões que fazem a diferença em nossa cidade. A todos um bom fim de semana e até a próxima edição do Boletim de Notícia.